tem movimentos, surgem poucos, mas tem movimentos que trabalham a educação ecológica. Inclusive, recentemente tive uma conversa com uma amiga nossa, irmã nossa, que mora na Itália, né? A Cíntia. Cíntia, você é uma bênção, né? A Cíntia, ela sai daqui de Padre Miguel de Realengo e vai com cara e coragem, também impregnada no social, e vai tentar fazer algo fora. E acaba caindo na ONU, Olha. né? Cíntia foi trabalhar na ONU. Então, para você ver o quanto a gente pode ser lançado. Porque a igreja às vezes tem um formato desenhado na cabeça. Vou transformar você em um missionário, vou te mandar para a África. Missionário, África. Missionário, África. Parece que só existe a África. E aí eu tenho uma Cíntia vocacionada, focada na ecologia e meteu o pé para lá. Hoje ela trabalha para uma ONG que tem um fim muito, muito bacana de reflorestamento. Cara, que né? maneiro, mano. Ela é muito fera e quer trabalhar com essa área de conscientização ecológica, não só ecologia, porque a gente só pensa em matinho verde, né? Aham. Não, mas a gente está falando de um ecossistema como um todo, consumo exacerbado de animais, e aí a nossa Cara, que alimentação, maneiro. Olha. e aí a pecuária, o consumo de carne excessivo, de frango, tudo isso impacta o globo. Isso é uma exploração praticamente, vou ser bem crente agora, quase que demoníaca para desconstrução da natureza. Quanto mais caótica ela for, ela impacta o ser Impacta humano o ser e muda o nosso comportamento. Uhum. Então, isso é espiritual demais. Sim. Trabalhar ecologia, ecologicamente sustentável, ter uma visão sustentável da vida é importante. A gente precisa repensar isso. Como você falou, como é que isso se dá? Com educação, com conscientização, com interesse. Por exemplo, nós temos aí as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, Olha. impostos pela ONU, que o mundo precisa seguir esses 17 itens das ODS, que é a tal chamada Agenda 2030. Cara, isso era para estar tendo na EBD. Legal, Isso era para cara. estar tendo nos Tinha que púlpitos. estar nas nossas pautas, né? Por quê? Porque ela fala, ó, um deles, erradicação da fome, erradicação da pobreza. Isso não é o evangelho? É. É, mano. Então, se eu estou alinhado, aí volta, vamos voltar ao tema anterior, como é que a igreja é vista? Uma igreja alienada, Olha. Apática, não isso, né? participativa, como se ela não vivesse nesse planeta. Então, ela é não participativa. Se você perguntar para alguns pastores, ou para a maioria deles, eles nem sabem o que é ODS. Ele nem sabe dos 17 temas, ele nem sabe o que é a Agenda Não é 2030. falado, não é falado. Por quê? Porque a nossa vida, ela acaba sendo sintetizada numa questão religiosa em que envolve a minha espiritualidade e aquilo que se diz, aí nos tornamos egoístas. Aí vai Só o voltar meu jardinzinho, né? Exato, o meu mundinho, o meu umbigo, né? O meu umbigo, não é verdade? É isso. Aí a gente vive nessa questão como se a gente não desligasse a luz do templo e tivesse que viver. Como se as enchentes não passassem pela minha porta. Como se os rios da minha casa, vizinhos, não transbordassem em dia de chuva. Isso impacta como um todo. Então, quanto mais eu ser um agente de transformação, eu estou glorificando a Deus quando eu protejo a sua natureza. Entendeu? Então, eu acho que a solução está nas crianças, né? Porque a gente já não tem mais jeito. Eu penso assim, já que não deu certo a gente nesse sentido, então vamos passar um legado para tentar resolver isso, mas o quanto antes. É urgente. Só fazer Pode falar. Vontade. Você que é um ator social e dentro ainda da ecologia, será que a igreja, e aí é uma pergunta que eu vou jogar para você, você responde se quiser. Será que a igreja não tem visto as pautas sociais e ecológicas como ativismo político de esquerda? E aí fala assim, isso não é coisa nossa. Não, a questão toda, politicamente falando, entre direita e esquerda, um mundo bipolar, dicotômico, né? Isso sempre existiu. Eu não vejo problema nenhum na polarização, né? Nem no posicionamento. Polarização no sentido de são polos. Obviamente, são posicionamentos. Aham. Vamos lá.
Como é que é Oséias que diz que estarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não, Andarão dois juntos Eclesiastes, se não tiverem de acordo? Eclesiastes 4:9, eu acho. É isso mesmo. Confere aí, gente. Que pode... Diz, Andarão eu dois vejo. juntos se não estiverem de acordo? Beleza. Há uma discordância. Você pensa uma teologia, eu posso pensar outra. Vamos trabalhar nosso ponto de convergência. Isso aí. Só que assim, o grande problema é que a gente está num momento terrível em que ninguém ouve ninguém. Mas é preciso entender que a subversão, o posicionamento é necessário. Se não fosse assim, nós não teríamos a reforma protestante. Eu precisei de alguém se posicionando, como Lutero, para dizer isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. É uma denúncia social. Vocês estão explorando o pobre, vocês estão explorando o oprimido, vocês estão vendendo indulgências, vocês estão vendendo terreno no céu, vocês estão isso. Então, isso é posicionamento. Dentro de um momento histórico, sempre é necessário um posicionamento. As pautas sociais estão impregnadas à esquerda porque é história. A história da Revolução Francesa, a história ali da divisão entre os jacobinos e os gerondinos, né? E os jacobinos, né? Então, a igreja não se preocupa com isso. Parece que isso não afeta a gente. Não, isso afeta. Claro que uma burguesia, uma exploração social, a nossa mão de obra. O pobre ali é história, ele foi colocado. Na verdade, o que representava o proletariado ali, o que estava sendo usado lá nas fazendas e não ganhava o justo, né? Então, coincidiu que o conceito de direita e esquerda, ele não é só ideológico, ele é social e cultural. Então, assim, a luta de classes, a luta pela terra, a luta pela propriedade é um direito. Então, estamos falando de justiça social. Eu acho que dá para equilibrar, existem pautas positivas e negativas em todos os lados, mas na questão ecológica, a terra é de todos. Por exemplo, eu também tinha um conceito errado sobre os sem terra. Movimento de esquerda que quebra plantinha, que invade propriedade. Mano, os sem terra, a importância de pesquisar e ler se dá nisso. Os caras estão produzindo arroz integral, estão vendendo mais barato, eles só queriam terra para produzir. Estão produzindo, estão se autossustentando, autossustentável, protegendo o meio ambiente. Eu tinha uma visão errada? Tinha, porque eu ouvia dizer, tudo rebelde, um bando de inútil, esquerdista. Não, vai ler, não deixa ninguém te influenciar dizendo que aquilo é aquilo sem você pesquisar. Tem pontos negativos? Tem, mas historicamente há um legado de abandono. As pessoas precisam morar, é um direito social, por exemplo. Vamos falar dos direitos humanos. É um direito a pessoa ter um lugar para habitar. Então, o movimento dos sem-teto em São Paulo, por exemplo, é justo. Se tem um prédio abandonado e se tem alguém dormindo na rua, isso é vergonha para o governo e vergonha para a igreja. Sim, verdade. Olha.